Maceió encontrou o Paulo Lobo, não? Não, ele não mora mais aqui. Ele não? Está morando em Recife. É? Porque ele casou com a Fabíola, que é de Recife. Então, Sim, ele... Bom, então agora está tudo certo, já estou vendo que nós estamos online. Então, muito boa noite. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo já no canal do Estado de Direito. 16 anos de história. Estamos aqui reunindo pessoas que eu admiro muito para falar num tema que é tão necessário, né? Sobre por que ainda devemos falar em Estado de Direito de uma forma assim muito simbólica e representativa na experiência de cada um que está aqui hoje compartilhando essa oportunidade de celebrarmos junto 16 anos de Jornal Estado de Direito. Estamos com o Joaquim Falcão, doutor Joaquim Falcão, Maria Berenice Dias, José Geraldo de Souza Júnior, Carla Meura, Fábio de Souza Coutinho, Leonardo Gomes de Aquino, Renata Malta Vilas Boas e Manuelita Hermes. O nosso colega Eugênio Pacelli, ele está no meio de uma viagem, embora eu sei que a Maria Berenice também está, e já fiquei sabendo que ela está em Maceió, então que aproveite muito a estada aqui. E eu quero dar muitas boas-vindas aqui ao meu colega de Academia Brasileira de Direito, membro da Academia Brasileira de Letras, uma pessoa que tem uma bagagem muito importante para a história da democracia, da cidadania, da defesa do Estado Democrático de Direito. Professor Joaquim Falcão, muito boa noite, seja bem-vindo. Lhe passo a palavra com muito gosto. Boa noite, Carmela. Estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Eu te ouço bem, Joaquim, eu te ouço bem. Olha, que honra para mim estar com Fábio, Zé Geraldo, Maria Berenice, você e Carmela e tantos outros. Sempre que me convocam, eu estou à disposição para defender a democracia, defender o nosso país. Outro dia eu estava lendo um autor que eu gosto muito e que é um pernambucano carioca, né? Que é o Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues... Pernambucano, carioca e tricolor, né? Fala isso, porque isso é importante. Agora já complicou, porque eu sou Vasco da Gama, então aí já... Bom, mas aí o Nelson Rodrigues perguntava sobre um personagem qual era a identidade profunda desse personagem. E eu fiquei com essa ideia na cabeça, qual é a identidade profunda da crise que estamos vivendo, da crise do Estado de Direito, da crise da democracia. Né? Qual é a identidade profunda sobre o que estamos lá vivendo? Né? Primeiro, é óbvio que eu chamo de estamos passando por um estresse da democracia, que é um estresse que não é somente nosso, é no mundo inteiro. Tem me preocupado como é que o Trump pode ter 74 milhões de votos ainda, ter mais, na segunda vez, teve mais 10 milhões de votos do que na primeira eleição. A crise não é só nossa, é uma crise, é um stress geral. Agora, a identidade nossa é igual. Isso é que eu fiquei perguntando. E aí eu pensei que a identidade nossa, que nos últimos, pelo menos de 88 para cá, se agravou uma patologia. Essa patologia qual é? É a concentração da renda e a desconcentração do voto. Então, nós temos aí um choque
de poderes entre os poderes da renda e o poder do voto. Essa patologia ela é hereditária, evidente, ela não aconteceu agora. Mas agora, com a digitalização, com a democratização, e, sobretudo, com um ponto que não se dá muito valor, que é que, um pouco antes, mas em 88, se consolidaram os votos do analfabeto e o voto do jovem de 16 anos. E isso ampliou, democratizou, descentralizou o poder. E, ao mesmo tempo, hoje nós temos no UOL, na primeira página, dizendo que o 1% dos mais ricos nosso ganha 35 vezes mais do que a metade dos brasileiros ganham. Então, essa que é a tensão. Essa tensão ela não é algo que possa ser reduzido a algo fixo. Como sou de Pernambuco, Joaquim Nabuco, ele, um importante intérprete do Brasil, ele viveu a juventude, 10, 12, 14 anos, no engenho Maçangana, que é o engenho onde ele ficava com a madrinha dele. O engenho Maçangana é umas 10 quilômetros da praia. Hoje é 10 minutos. Mas naquela época tinha que pegar cavalo, era algo muito complicado. Umas 8 horas, no mínimo, para chegar lá. E quando Joaquim Nabuco chega lá e vê o mar pela primeira vez, que ele nunca tinha visto o mar, sai do engenho e vai ver a praia, o mar. Ele depois descreve, de repente, a terra se fez líquida e movente. Então, essa tensão nossa entre concentração de renda e descentralização do voto do poder, ele é líquido e movente. Ocorre em determinadas situações, em outras, mas essa é a identidade nossa de hoje. Como sair disso? Evidentemente, estamos aí com uma esperança de uma eleição. Não sei se a eleição que é um fenômeno esse conjuntural, vai resolver esse dilema nosso que é estrutural e histórico. Não sei. Mas o que eu sei, e outro dia eu estava pensando, e com isso eu vou encerrando meus 5, 6 minutos, é que, desde que eu me entendo de gente, que se fala de reformas, que o Brasil precisa de reformas. E eu me lembro que essa palavra reforma ela surgiu muito forte em 64, que eram as reformas de base, as reformas agrárias, os diversos tipos de reforma que o Brasil precisava. Ou seja, desde 64 que a gente fala de reformas. E as reformas demoram tempo, não são consensuais, se vem, se repete. Mas a pandemia botou a pandemia é um espelho, é um grito, fez com que a gente visse a realidade nossa. E a realidade nossa é de que os menos favorecidos sofrem mais, mas eles têm mais poder. Eles podem participar mais no voto, na digitalização.
E outro dia eu estava discutindo com um amigo nosso. Reforma, reforma. O que nós precisamos é de urgências. Então, os candidatos fazerem propostas de reforma, você tem que ter o norte. O norte é de que essa desigualdade seja vencida. Agora, nós não temos tempo para esperar mais reformas. Nós queremos programas de urgência. A democracia no Brasil só sobreviverá se nós entendermos a urgência com que precisamos dela. Obrigado, Carmela. Meus 5, 6 minutos. Mas são preciosos, viu, professor Joaquim? Muito obrigada. Para nós é uma honra contar com a sua presença num momento em que a gente vê instituições dizendo que não se deve falar em política e direito, né? Eu acho que reafirmar os espaços de como é importante a participação cidadã no processo democrático e de garantia dessa continuidade, né, e de civismo, né, que a gente precisa estimular essa participação. A gente fica... E de ativismo. Ativismo, precisamos disso. Eu quero lhe agradecer e agora eu vou passar a palavra, então, para a advogada, foi desembargadora aqui no Rio Grande do Sul, a primeira mulher desembargadora, uma pessoa que faz parte dessa história do Jornal Estado de Direito, a primeira mulher a ser capa no jornal, e com muitas histórias comuns, já fizemos muitos projetos, Papo Jurídico, Desmitificando Direito, Samba no Pé e Direito na Cabeça, e tantos outros projetos que eu vou convidar o senhor também, professor Joaquim, que eu quero muito que o senhor participe. Eu acho que a gente tem que fazer e elevar a força que tem a arte como instrumento e legitimação dos direitos. Seja muito bem-vinda, professora Maria Berenice. Eu trarei, em vez do samba no pé, o frevo no pé. Então, vamos fazer o frevo no pé. Olha, eu, em vez de dizer que a Carmela é uma sonhadora, eu prefiro dizer que ela é uma visionária. Ou, olha, quase uma delirante. Mas alguém que pensa além do seu tempo. E olha a ideia dela, criar um jornal, isso há 16 anos atrás, com o nome Jornal Estado de Direito, de jornal mesmo, sabe? Mas aquele formato que transmite notícias, que é o que nós temos do jornal. E foi isso que a Carmela fez e vem fazendo ao longo de todo esse tempo, procurando trazer o direito mais perto das pessoas. E isto é algo sensacional. E todos esses projetos que ela falou, todos com esse mesmo olhar. E se falar em Estado de Direito, eu tenho que concordar com o ministro Joaquim Falcão de que nós vivemos numa crise. Sabe? Acho que a democracia mesmo está numa crise. Mas entendo que a crise está muito mais ligada ao fato de um olhar mais liberal, de um lado, né, e de um lado mais social do outro. E algo que nós não podemos mais desvencilhar. Se o modelo, por exemplo, americano, que sempre foi a maior democracia do mundo, vejam que ele sempre foi um país extremamente liberal, com um Estado mínimo, sem muita preocupação com o seu cidadão. Ao contrário do modelo que temos na Europa, né, nos países nórdicos, a própria comunidade europeia, onde o comprometimento do Estado é muito mais com o social, sabe? Um olhar mais atento às pessoas e ao direito das pessoas têm de ter iguais oportunidades. E disse o ministro Falcão que
reforma, todo mundo fala em reforma e ninguém faz reforma. Mas não faz reforma por quê? Porque quem tem que fazer as reformas, isso dentro do nosso sistema tripartido de poderes, é o legislativo. E como o legislativo vai fazer algum tipo de proposta que venha eventualmente a comprometer a sua reeleição? Então, se acaba com um comprometimento muito grande com o eleitorado, de um modo geral, um eleitorado conservador, um eleitorado liberal que olha para o próprio umbigo e fica difícil, então, se avançar para este outro olhar, porque nós temos que ter um olhar de inclusão, sabe? Nós vivemos, e a pandemia, ela só escancarou uma realidade que sempre existiu no Brasil, maximizou, sabe, algumas desgraças, mas elas sempre estiveram. Nós não estamos vivendo algo novo, nós estamos vivendo algo a mais. E, apesar de vivermos num negacionismo perverso, né, neste momento de obscurantismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sabe, não existe este olhar mais atento para se dar conta de que não adianta termos uma Constituição prenhe de princípios de garantia que garanta um Estado democrático de direito, se isso não se materializa. E eu acho que é isso que nós precisamos neste momento, né? Algo mais efetivo, algo mais incisivo, porque não há outra forma de se vencer esse abismo, né, terrível entre o rico e o pobre, o milionário e o miserável, porque esta é a nossa realidade e que a nós, principalmente nós que somos ligados à área do direito, não podemos fechar os olhos. Essa imagem da justiça ser cega, acho que a justiça não é cega, não pode ser cega. Ela tem que ter os olhos bem abertos para ver assim, a realidade da vida como ela é, e diante desta realidade, se buscar, procurar olhar com uma percepção um pouco mais atenta, um pouco mais comprometida. E acho que é isso que ainda precisamos continuar discutindo isso, e só a Carmela para estar realizando uma reflexão nesses 16 anos do seu jornal sobre esse tema tão instigante que nos incomoda a todos, mas isso nós precisamos ter esse desconforto para agirmos. Carmela, mais uma vez, parabéns. Obrigada, professora Maria Berenice Dias. Ela estava falando em negacionismo e aqui fazendo uma propaganda e convidando eu já convidei o professor José Geraldo, agora eu vou convidar o professor Joaquim Falcão aqui. Esse aqui é o Dicionário dos Antes, a cultura brasileira em negativo. É a primeira edição, ano que vem vai sair revisada, e se Deus quiser o senhor vai participar, e o professor José Geraldo também. Já estão convidados. Né? A Berenice falou sobre anti-afeto e eu falei sobre anti-direitos humanos. E a gente contextualizou os exemplos práticos aí que, infelizmente, a gente vive no Brasil e a forma que a gente tem de trabalhar para que a gente mude essa realidade. Então, Berenice, tu mora no meu coração, vocês todos moram, eu sou muito admiradora de vocês. Vou passar a palavra para outra pessoa que tem... embora a gente fique distante, mas o José Geraldo assim, é uma pessoa que sempre fala, apresenta. Foi o Sérgio Antônio Fabres que me apresentou ele na Feira do Livro de Porto Alegre. Ele me dizia assim, Carmela, tu tem que conhecer o professor José Geraldo. Isso lá na Feira do Livro há 16 anos atrás. E eu fiquei, desde então, eu nunca perdi o contato com o professor. Sempre que eu vou a Brasília, eu estou lá. E já alguns, não sei se é 2 ou 3 anos, mas a gente tem uma coluna que o professor escreve no jornal, e já fica o convite para o professor Joaquim também, a coluna que ele escreve é Lido para Você. O professor José Geraldo foi reitor da UNB, uma pessoa marcante, uma grande liderança do direito achado na rua,
liderança também é dentro do Comitê de Organização do Fórum Mundial Social, Justiça e Democracia, que vai acontecer em janeiro esse ano. Seja bem-vindo. Sempre para nós uma alegria estar aqui recebendo e contando com a sua participação, professor. Obrigada por estar nesses 16 anos fazendo parte dessa história. Com a palavra, senhor. Pronto, acertei aqui o microfone. Então, o nosso encontro é Por que devemos falar ainda Estado de Direito? 16 anos do jornal Estado de Direito. Então, já vimos que, pelo menos por 3 razões. Né? A primeira é o poder celebrar, né, nesses 16 anos, o que representou, enquanto plataforma de defesa da democracia, dos direitos e dos direitos humanos, do Estado de Direito, a iniciativa da Carmela, né, tão eloquente e que mobilizou tantas pessoas, né, desde as edições em papel ainda lá atrás, que por mais de 10 anos foram editadas, até a sua forma atual virtual. Né? A segunda é que, por conta disso, temos a possibilidade de encontrar tantas e tão queridas pessoas. Né? Só que nesse encontro de hoje, né, já poder estar com a Maria Berenice, com o professor Fábio, com o querido Joaquim Falcão, né, sempre incisivo, fala como escreve, textos instigantes, eloquentes, literários, né? E também vejo aqui a Carla Meura, estou vendo pelo recorte, né? Pelo visual. E a Renata Vilas Boas, que é minha colega de editoria, né? Ambos temos colunas no jornal. A terceira é como entrar num tema, o Joaquim já o fez pela perspectiva lampedusiana, né, de que reformas são para conservar, né, e que precisa urgência, né? A Berenice, pelo sonho que o nosso Vará dizia, é o único modo de interpelar o futuro, né, e transformar a realidade, né? Eu vou fazer por um outro recorte, porque hoje, exatamente hoje, Carmela, algumas notícias me impactaram muito. A primeira são essas divulgações com elemento de revisionismo histórico, de censura, de apropriação narrativa que a governança vem fazendo e que no Enem e no ENAD, né, se revelou como uma busca de afeiçoar esses importantes instrumentos de avaliação para que tivessem a cara do governo e seus conceitos, né? E que, de certo modo, chama a atenção para os riscos para a liberdade de ensinar e, em consequência, para a democracia e para o Estado de Direito. Né? Mas também me chamou muita atenção hoje, né, e é um fato gravíssimo, que aconteceu na Bahia. Uma professora de filosofia de uma escola estadual em Salvador recebeu uma intimação policial após uma aluna prestar queixa na delegacia de que o conteúdo abordado na aula seria esquerdista. Segundo a notícia, né, e o departamento jurídico da Associação Docente foi acionado, né, a aluna já vinha numa postura de perseguição contra essa professora, por conta, diz a queixa, né, de ela apresentar temática nas aulas referentes a questões de gênero, racismo, assédio, machismo e outras formas, né, desse modo de questionar. Imagina a Berenice lá há 16 anos escrevendo no jornal Estado de Direito sobre feminismo, né? Os direitos das mulheres. Né? E o fato é grave porque agora os setores da sociedade que atuam na defesa da democracia e da Constituição se mobilizam e começam a construir uma forma de contrapor-se a essa narrativa.
E aí, Carmela e colegas, eu me lembrei e recebi há poucos dias de um colega que tem assento de experto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o chamado para me posicionar também sobre um esforço que agora a comissão está fazendo, convocando especialistas a partir da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão e a Relatoria Especial sobre os Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, para elaborar um documento de princípios interamericanos sobre liberdade acadêmica, autonomia universitária e a liberdade de ensinar. O documento está em consulta para a aprovação, né? Mas ele formula nos seus consideranda, né, a nítida preocupação provocada pelas denúncias existentes em vários países do hemisfério sobre repressão a coletivos estudantis, sindicatos universitários, ao bullying, ao assédio, ataques diretos à comunidade de ensino, reduções orçamentárias a instituições acadêmicas, retaliações de diferentes ordens contra membros da comunidade acadêmica por razões arbitrárias ou discriminatórias. E agora, com essa menina, também o documento diz isso, incluindo o uso do direito penal para constranger as pessoas no exercício de sua liberdade de ensinar, que é algo incompatível com as proteções que o sistema interamericano oferece a esses direitos, né? Então, no mesmo diapasão dessas reiteradas situações, que decisões judiciárias, também a notícia hoje na Bahia era que um juiz rejeitou ação de vereador aliado ao governo contra a Universidade Federal da Bahia por conta de uma disciplina lançada após 2016, em que a unidade de ensino queria discutir, dizia lá, o golpe de 2016. Aqui no UNB tivemos o mesmo problema. Até representei contra o ministro da Educação por essa interferência indevida, né? E o Supremo já decidiu que a simples enunciação da possibilidade de interferência no âmbito da liberdade de ensinar, que é uma categoria constitutiva dos direitos fundamentais, que é a liberdade de consciência, de expressão, de comunicação, sem falar daquelas ligadas ao sistema de proteção e educação, que estão tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto na Convenção Interamericana de Direitos, quanto nos protocolos delas derivados. E estão na nossa Constituição, com clareza solar, né? Então, eu queria dizer, Carmela, que isso justifica ainda a luta pelo Estado de Direito e pela manutenção do jornal, porque é um perigo iminente quando o obscurantismo sombrio da exceção na esfera do governo, que libera o fascismo societal, a expressão do Boaventura de Souza Santos, né, que todos nós conhecemos, porque foi Joaquim Falcão que introduziu Boaventura de Souza Santos nas nossas leituras acadêmicas, né? Então, esse fascismo societal que assula o guarda da esquina, o que justificou, em 1968, a recusa do vice-presidente Pedro Aleixo de assinar o AI-5. Ele disse, com receio da conduta do guarda da esquina, né, enquanto que o colega dele de ministério, coadjutor orgânico da ditadura, disse claramente, está nas atas, mandava as favas, senhor presidente, nesse momento, todos os escrúpulos de consciência. Então, eu queria dizer, Carmela, que os princípios que estão em vias de adoção na CIDH, por isso que entre seus fundamentos enunciados está o definir o âmbito de proteção da liberdade acadêmica, inclui entre suas prescrições aqueles relativos ao princípio da não discriminação, da proteção frente às interferências do Estado, de proteção frente a atos de violência, de inviolabilidade do espaço acadêmico, de restrições e limitações à liberdade acadêmica
e de proibição, de censura e de excepcionalidade do exercício punitivo estatal, mas também proteção e prevenção frente às ações ou omissões de particulares. Então, se isso não bastasse para justificar a luta contínua pela democracia e pelo Estado de Direito, é também uma chamada, Carmela, para que o jornal se engaje com o seu programa para os próximos anos, porque é preciso ainda fazer frente política e jurídica contra o obscurantismo e para a defesa da democracia e do Estado de Direito. É isso, Carmela. Muito obrigada, professor. Eu acho que a gente tem essa caminhada e eu digo que embora não, o senhor está entrando numa nova fase agora que vai ser professor, como se diz, voluntário lá na UNB, né? Se aposentando compulsoriamente na UNB e não deixa os seus estudantes aí dando luz, dando inspiração para essa pesquisa permanente, porque é um exemplo para nós. Muito obrigada por estar aqui. Quero agora chamar minha colega, a advogada aqui do Rio Grande do Sul, Carla Meura, que representa a Comissão de Igualdade Racial, que antes foi também presidida pelo colega Jorge Terra, também, né, Meura? Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui nesse espaço de luta de 16 anos e de pessoas que eu tanto admiro que estão aqui podendo contribuir com a gente. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar entre tantas pessoas, referências no nosso mundo jurídico, no nosso sistema de justiça, nessa construção. Parabenizar pelos 16 anos do jornal, parabenizar pela iniciativa da Carmela, que é uma mulher à frente do seu tempo. Quando acho que eu me aproximei do jornal em 2014 e conheci a Carmela com essa referência. Carmela, e foi Jorge Terra que me apresentou, que é procurador do Estado. A Carmela é uma mulher à frente do seu tempo. Isso há quase 10 anos atrás a gente já fazia essas reflexões. E agora, me aproximando, tendo a oportunidade de dialogar mais diretamente, a gente pode conferir, pode ratificar esse entendimento, essa visão de que Carmela faz um trabalho contínuo, permanente, cuidadoso e respeitoso com o Estado Democrático de Direito. E nesse sentido, Carmela, só te agradecer o convite, agradecer a oportunidade e dizer que, na verdade, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial, sou a primeira presidenta, sou a primeira mulher negra a assumir o Conselho Seccional da OAB Rio Grande do Sul. Parabéns. E foi na nossa gestão que nós propusemos a criação dessa comissão. O Jorge Terra, presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que também debate as questões étnico-raciais, mas sob uma outra perspectiva. E desenvolvemos trabalhos que se somam, que fortalecem as lutas antirracistas, esse posicionamento institucional. Então, essas comissões têm uma responsabilidade muito importante no âmbito do sistema OAB, e a gente desenvolve esse trabalho com muito carinho. O nosso trabalho é coletivo, a nossa gestão é compartilhada com diversos colegas advogados, e é muito importante, é muito bom esses momentos que a comissão nos oportuniza, né? A gente sempre fala que uma mulher negra, quando chega num espaço, ela nunca chega sozinha. Então, a gente vem construindo ao longo de alguns anos esse debate sobre o Estado Democrático de Direito, sobre igualdade de oportunidade e de direitos. Quando a gente fala em princípio da igualdade, a gente está falando de uma igualdade material e não da igualdade formal que tem na Constituição. Nós não queremos ser iguais a todo mundo, não somos iguais. O que nós queremos é respeito nas nossas diferenças, né? Nas nossas diferentes orientações, nos nossos diferentes entendimentos, nas diferentes linhas de pensamento e de visão do mundo, de cosmopercepção do mundo. Então, quando a gente fala
do Estado Democrático de Direito e por que é tão necessário debater esse tema, é porque o Estado Democrático de Direito pressupõe, para sua perfectibilização, a democracia. E a democracia, por sua vez, pressupõe igualdade de oportunidades, pressupõe igualdade de possibilidades, de acesso à justiça, de acesso a direitos, de acesso a serviços essenciais como saúde, educação. Então, enquanto a gente não tiver diante de uma realidade de um país que oferece isso para todos os cidadãos e cidadãs, a gente vai precisar, sim, estar falando de direitos humanos, de combate, enfrentamento ao racismo, de luta contra a LGBTfobia, todas os instrumentos que são utilizados juridicamente para afastar as pessoas de seus direitos devem ser repensados e reorganizados. O sistema de justiça deve se reorganizar no sentido de construir instrumentos que possibilitem a efetivação desses direitos fundamentais, que possibilitem que todas as pessoas, e a gente não fala independente de sua raça, orientação ou gênero, a gente fala que todas as pessoas, com a sua raça, com a sua orientação, com o seu gênero, na sua integralidade, na sua condição de pessoa humana, tenha garantida essa dignidade da pessoa humana. Por isso que nós trabalhamos diuturnamente pela efetivação dos direitos humanos, por isso é tão necessário esse olhar e essa escuta do jornal do Estado de Direito, por isso todas e tantas iniciativas que foram aqui citadas com esse olhar atento para a legislação que se modifica constantemente, para o sistema de justiça que cria, né, para o nosso as nossas jurisprudências, para que a gente possa ter esse entendimento de uma leitura e de uma proposição mais humanizada. A justiça, como a doutora Maria Berenice Dias falou, de maneira muito contundente, não pode ser cega, a justiça precisa enxergar. E é muito gratificante quando nós chegamos nesses espaços de troca, de roda de conversas, e a gente escuta essas afirmações. Então, nos dão a sinalização de que estamos no caminho certo, construindo esta mudança do sistema de justiça, construindo essa mudança das instituições que fazem parte do sistema de justiça. E aí, quando a gente fala de um jornal, que é um instrumento jurídico importante para a advocacia, importante e referência nacional para diversas instituições desse sistema de justiça que a gente atua, que nós defendemos, que nós fazemos parte, quando a gente fazemos essa interlocução, essa referência ao jornal, a gente fala da sua importância como esse instrumento que fortalece o nosso trabalho, que oportuniza um diálogo, que oportuniza a exposição de ideias para a construção dessa democracia, que, repito, não vai existir enquanto não houver igualdade de oportunidade e igualdade de direitos. Então, a justiça precisa, sim, enxergar as diferenças, respeitar as diferenças, ouvir as diferenças, as cosmos-percepções que são trazidas constantemente pelas pessoas que buscam esse acesso na justiça, pelas pessoas que buscam a sua oportunidade, ou a garantia, a efetivação da sua dignidade, dos seus princípios. E aí eu queria trazer uma frase da Joacine Catar, que é a primeira parlamentar negra de Portugal. Em 2020 ela foi eleita, e eu vi também um dos palestrantes que nos antecedeu falou sobre a questão do desconforto, né? O quanto esses temas que nós trazemos no Estado de Direito, quanto estão apresentados nessa construção e reorganização legislativa, nos possibilitam ou nos colocam muitas vezes num lugar, melhor dizendo, de causar um certo desconforto. E aí a gente faz a reflexão de que, além do desconforto, essa nossa ponta, né, de pegar, de requerer,
efetivação de direitos, a efetivação dos direitos humanos, direitos fundamentais, tudo isso que a Constituição defende, positivar na nossa Constituição. Quando a gente traz essa pauta, quando nós convidamos as pessoas que estão na construção dessa linha de entendimento, quando a gente faz esse convite, além do desconforto, às vezes tem a possibilidade de que seja gerado um certo incômodo. E aí, quando eu refiro que a frase da Joacine Catar, ela nos ensina que não existe mudança sem incômodo ou sem desconforto. E os tempos estão exigindo de nós mudanças. Os tempos são de mudanças. E se nós estamos em tempos de mudanças e sem mudança não existe desconforto ou incômodo, então nós temos sim que cada vez mais nos apresentar. Muito prazer. Os tempos são de mudanças, nós somos o incômodo. Nós somos esse desconforto. Então, um jornal que apresenta esse pensamento crítico, um instrumento de comunicação que reverbera na vida, na trajetória, na caminhada profissional de diversos juristas, sim, gera um desconforto necessário para a mudança. Gera e pode gerar até um certo incômodo, mas que é extremamente necessário para a nossa mudança, para o avanço a caminho ou para o avanço de uma aproximação da igualdade material, da igualdade de oportunidade, de um mundo, de um ambiente jurídico, acadêmico, técnico, político, onde todas as pessoas possam se expressar, possam ter o direito exatamente de ser quem elas são, pessoas da sua integralidade, pessoas com a sua raça, cor, etnia, com a sua orientação sexual, com o seu gênero, enfim, como se entendem, apenas respeitadas, consideradas, ouvidas, escutadas por serem essas pessoas, portanto, dignas de respeito, dignas de um bom tratamento, de acesso à justiça, de acesso a direitos fundamentais, de acesso a serviços públicos. Então, toda essa demanda que nos exige uma postura firme é o que fundamenta essa necessidade e essa importância do trabalho que tu desenvolve, Carmela. Aí, mais uma vez, e agradecer a oportunidade de estar nesse círculo, né, que eu achei muito bacana também o modelo, a metodologia que tu utilizou, que tu nos convidou para participar, porque é uma metodologia africana, né, é um círculo onde está todo mundo se vendo, todo mundo numa troca muito direta, num princípio impede igualdade, sim, nós estamos com essa troca, com esse lado, eu consigo ver aqui o rosto do Dr. Zé Germano, do Dr. Joaquim, do Dr. Fábio, já assisti aqui tantos colegas, tantos mestres, né? A gente tem até ousadia de chamar de colega, mas são tantas referências para nós que nós estudamos. Eu li o texto de diversos de vocês, as publicações, então são oportunidades que o Estado Democrático de Direito nos dá, que o Estado de Direito nos dá. E eu agradeço mais uma vez. Obrigada, viu, Carla? Carla, eu me lembrei de uma frase de um rapper que diz assim: muda, e quando a gente muda, o mundo muda com a gente, muda com a gente muda o mundo na mudança da gente, e quando a gente muda, ninguém manda na gente, e quando a gente manda, ninguém manda na gente. Agora é uma coisa assim, mas muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente, que é o Gabriel Pensador e o Tiago Mocotó, do Rio de Janeiro. Então, eu agradeço, obrigada, viu, por estar aqui, por ser essa referência. Vou passar a palavra para o Fábio e, na sequência, eu vou passar a palavra para a professora Renata Malta Vilas Boas. Fábio de Souza Coutinho, vou apresentar brevemente meu colega da Academia Brasileira de Direito, não só meu colega, mas também colega do Joaquim Falcão, da Maria Berenice Dias, de vários a gente fala com freiros, né, com frades, com freiras e confrades, mas é uma grata satisfação, escritor, professor, seja muito bem-vindo, advogado, e hoje está em Brasília, né? E então eu te passo a palavra porque a gente tem 10 minutos, mais ou menos 10 minutos, então vamos aproveitar
que a gente tem que dividir esse tempo aí entre tu e a professora Renata. Manuelita Hermes nos mandou uma mensagem se desculpando que ela não vai poder entrar na sala, mas vamos cumprir a meta de falar hoje um pouquinho de por que a gente deve falar ainda em Estado de Direito. Muito obrigada mais uma vez a todos que já passaram por aqui. Agora eu estou com uma participação especial da Eva Lee aqui, que está tendo a grata alegria de estar compartilhando aqui e vendo vocês aqui no futuro. Vai ter muito orgulho de se lembrar que estava aqui com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer o seguinte, eu resolvi ler exatamente para ficar adstrito aos tais 5 minutos que você nos prescreveu, entendeu? Então, eu acho que eu vou conseguir, porque eu tinha feito um roteiro, mas depois achei que devia desenvolver o roteiro, dar ele uma forma mais ou menos de artigo, e eu acho que conseguindo, eu acho que lendo, eu consigo ficar dentro dos 5 minutos, né? Assim espero. Em primeiro lugar, eu devo cumprimentar a Carmela Gruni pelos 16 anos do jornal Estado de Direito e o Eugênio Pacelli pela sugestão de tema de tanta importância e atualidade. Pertenço a uma geração que viveu e sofreu na segunda metade da década de 1960, durante toda a década de 1970 e na primeira metade dos anos de 1980, o ambiente trevoso e truculento de uma tutela fardada, de completa ausência de algo que sequer se aproximasse de um Estado de Direito. Foi um período de mais de 20 anos marcado pelas antileis, pelos atos institucionais, pelo completo desrespeito aos direitos humanos, políticos e sociais do povo brasileiro. Inspirado no dicionário dos antes, que já foi objeto de um comercial aqui da Carmela, tão oportunamente publicado sob a coordenação dela, posso afirmar que a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, ao proclamar no caput de seu artigo 1º que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito, consagrou a antiditadura, a anticensura, a antitortura e outras mazelas inomináveis que nos sufocaram e atrasaram como país e como civilização por tanto tempo. Minha perspectiva hoje, falando como cidadão, advogado e escritor, é no sentido de que nada daquilo venha a se repetir. Que as gerações de meus filhos, está um aqui do meu lado, e netos, são da idade da Eva, filha da Carmela, que as gerações de meus filhos e netos possam viver todos e cada um de seus dias na plenitude do Estado de Direito e de sua irmã siamesa, a democracia. Pilares civilizatórios e culturais dos povos modernos. Verdadeiros antípodas do totalitarismo, dos regimes autocráticos e dos fascismos que, tristemente, ainda rondam nossos corações e nossas cabeças, nossas mentes. O Estado de Direito é, precipuamente, um Estado democrático. A feliz expressão cunhada no artigo 1º de nossa Carta Magna é o resultado evidente de uma carência histórica, da premência que se tinha naqueles idos, e ainda se tem, de democracia e de um Estado que é, na sua mais evidente literalidade, um Estado que se justifica. A rigor, pode-se dizer que Estado democrático de direito é uma redundância necessária, uma resposta da sociedade
manifestada por sua representação mais alta e legítima, o poder constituinte originário. É dele que vêm as conquistas populares inegociáveis e inafastáveis, os avanços aos quais os brasileiros devemos estar sempre atentos e que, sob hipótese nenhuma, podemos deixar que nos escapem sob risco de um retrocesso cujas consequências voltariam a nos ferir com nova quadra de destruição institucional e moral. Muito obrigado, Carmela. Muito obrigado a todos pela atenção. O privilégio de ter tido aqui o convívio com Joaquim, meu amigo, meu colega, meu amigo, e posso dizer também meu mestre, e posso dizer a mesma coisa do Zé Geraldo, meu colega, meu amigo, meu mestre, meu reitor. Está aqui o Gabriel, meu filho, que foi seu aluno também, e a todos os outros que participaram, e sem dúvida, dar muitos parabéns por essa data auspiciosa, os 16 anos de uma publicação como é o Estado de Direito. Um jornal absolutamente necessário, indispensável e de uma importância cada vez mais relevante. Parabéns, Carmela. Muito obrigado. Muito obrigada. Fico muito feliz com a participação de cada um, o preparo e a entrega de cada um de vocês, porque isso me motiva muito, não é? É um desafio. Na época que ele era impresso, começou a ficar caro, a impressão era 30 mil reais, uma impressão era 50 mil exemplares, né? Na época que a gente fazia e distribuía em todo o Brasil com a Livraria Saraiva, na época. E hoje a gente está nesse desafio do online, que também é um desafio de se manter, né? A publicação muda a figura, mas ainda quero ver se nós vamos fazer, com certeza vamos fazer um livro comemorativo a esses 10 anos. E eu vou aproveitar, então, agora, nesse momento, para passar a palavra para Renata Malta Vilas Boas, que é advogada, articulista do jornal. Em breve vai estar integrando o IAB também, já foi convidada. Agora vai passar pela comissão de submissão lá, né? A comissão de ingresso do IAB. Com certeza vai ser muito bem recebida. E assim como os colegas aqui que espero já que foram... uma comissão de seleção. Espero que uma comissão Isso, seleção. Nada de submissão quando a gente estiver falando de Estado de Direito, né? Vamos... Então, vamos arrumar, vamos nomear adequadamente. Então, é uma seleção, né? É uma comissão que faz a análise da documentação, né? Que a gente... a comissão de admissão. E admissão, exatamente, não é submissão. Admissão. Então, obrigada, Fábio, por me corrigir. Não, Renata, muito seja... agregando alguma coisa atual. Não, mas eu acho que a gente tem que se policiar num bom sentido, né? Se a gente pode dizer assim, para saber se expressar adequadamente. Às vezes a gente acaba caindo em erro. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Tem a coluna de Direito de Família, e eu quero que tu tenha esses minutos para a gente falar, para a gente concluir essa celebração em grande estilo com a tua presença. E agradeço já a todos que te antecederam. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que eu estou aqui dividindo esse espaço com nomes que, assim, sempre foram uma inspiração para mim. Então, eu estou até, assim, emocionada de estar aqui, porque falaram um monte de coisa que eu queria ouvir, que eu precisava ouvir, né? Então, eu já começo agradecendo a essa oportunidade que você me deu, Carmela. Bom, por que é que devemos ainda falar sobre o Estado de Direito? Por quê? Quando eu era adolescente, lá atrás, né, o Brasil é o país do futuro. Eu ouvi aquilo ali, né? Então, o país é o Brasil futuro. Cadê esse futuro? Porque, para mim, ele já tinha que ter chegado lá atrás, mas ele ainda não chegou. O que a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Sim, tivemos várias conquistas, mas essas conquistas, no contexto todo histórico do Brasil, ainda é muito pequeno. Quando eu fiz a matéria de Direito Constitucional, lá em 89, primeiro semestre de 89, e que a gente foi ler o artigo 5º, né, a gente realmente leu o artigo 5º.
não tinha ainda subsídio para fazer uma interpretação, para entender a extensão e a maravilha que é o artigo 5º. Não sabíamos. E eu tenho, então, toda uma geração que formou comigo que aprendeu Constituição lendo o artigo. Mas cadê esse meu país do futuro? Aonde é que ele está? Né? Então, eu li, aprendi, decorei, mas eu não vi essa mudança no Brasil. Mais tarde, fui fazer mestrado, e aí o tema que me tocou para a gente trabalhar a minha dissertação foi as ações afirmativas. Na época, ninguém nem sabia do que se tratava. Nós estávamos no ano de 97, 98, né? Então, aqui no Brasil ainda estava iniciando essa ideia. E eu falei assim, esse aqui é o nosso lugar. Porque se eu quero ter esse Brasil que é o país do futuro, são por meio dessas ações, em todas as suas áreas, em que eu permito que pessoas que são desiguais por natureza passam a ter a mesma possibilidade que outras pessoas. Aí começaram assim, não, Renata, o que você está imaginando, pensando com isso? Eu falei assim, olha, uma forma super simples de explicar para você. Você tem um filho, esse seu filho tem que escovar dente, mas ele não tem altura ali na pia. Você tem várias formas de solucionar, né? Mas veja, se você colocar um banquinho para essa criança subir e ela ter possibilidade de utilizar, nós estamos permitindo que ela cresça e se desenvolva de uma forma tranquila. Assim, eu comecei a explicar dessa forma e as pessoas que estavam perto começaram a entender que em determinadas circunstâncias é necessário fazer algo diferente para que todos fiquem igual. Né? Então, dentro dessa ideia que o Brasil é o país do futuro e que as pessoas precisam ser iguais naquilo que são iguais e diferentes naquilo que são diferentes, né? Respeitando a individualidade de todos e todas, como foi a fala da Carla, mas a gente pensa que, enquanto sociedade, todos nós tínhamos que estar construindo um Estado democrático de direito. E, infelizmente, não é isso que a gente tem visto em termos de noticiário, em termos de jornal, né? E até mesmo em algumas decisões judiciais eu encontro algo que poderia ser feito de uma forma diferente para atender essa ideia de Estado democrático de direito. Gabriela, eu vou terminar aqui, porque eu acho que já avançado da hora. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada. A gente conseguiu, né, nessa 1 hora, trazer um pouquinho da essência de cada um. Quero dizer que com certeza vai ser, para quem é a primeira vez que a gente pode participar, eu, pelo menos, chamei a primeira vez o Fábio aqui, o professor Joaquim, também a professora Carla, o José Geraldo já está aí há um tempão com a gente, a Renata também já está com a coluna. Então, vocês sejam muito bem-vindos na nossa, né, nesse lugar, né, nesse nosso espaço de afeto, de luta, com a Maria Berenice, que teve que sair, e eu espero que a gente se veja logo, que eu encontre vocês com saúde, para que a gente possa partilhar de tantos ideais comuns, e mais uma vez agradecer, desejar a todos que assistiram aqui, vi várias pessoas aqui comentando, só para deixar registrado aqui, a gente está com várias participações, então agradeço muito essa participação de todos aqui, porque tiveram com a gente na internet, e ali, parece que eu estou aqui, estava ao vivo aqui 2 vezes, mas não vou conseguir citar os nomes, agradeço então todo mundo que assistiu pela internet, deixo um abraço grande, e agora eu vou pedir para vocês, eu vou botar aqui a câmera, abrir aqui em modo a tela no quadradinho que vai aparecer todo mundo, e daí vocês podem abrir o microfone para dar um tchau, que depois eu vou tirar uma foto para a gente guardar de recordação desse momento e que a gente possa, o ano que vem e logo, podemos estar juntos novamente, militando mais próximo, né? Não assim, não que não seja bom essa forma virtual que nos possibilita, mas que, como também é bom poder abraçar e estar mais próximo, poder conviver, tomar um café, estar nos auditórios, estar na rua, né? Nesses encontros que a gente precisa. E quem sabe, né, professor Joaquim, a gente faz um evento de frevo e daí a gente já faça um debate sobre o frevo e o direito. Já é um desafio para mim, já. Então,
Vou pedir para abrir o microfone, Carla, para a gente poder tirar a foto que daí aparece. Então tá, gente, um beijo no coração, obrigada e até a próxima edição aí, se Deus quiser. Joaquim, bom lhe ver, Joaquim. Ô, Zé, saudade. Então tá. Uma boa noite, gente. Boa noite, Valeu. Camila. Boa noite. Parabéns para nós. Obrigada pela história. Adorei a história. Parabéns pelo seu trabalho excepcional. Amém. Obrigada por fazerem parte dele, viu? Tchau. Tchau.